Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída e mais uma vez com a finalidade de transmitir uma palavra de fé e também de falar um pouco a respeito do que acontece, vai acontecer na Igreja do Novo Nascimento. Todos os domingos nós temos as reuniões do Espírito Santo às 9 horas da manhã, como também às 7 horas da noite, e todos os domingos o objetivo principal das nossas reuniões é a busca da presença de Deus, o fortalecimento espiritual, mas sempre realizamos orações importantes para abençoar a vida das pessoas, até porque há pessoas que chegam na igreja numa situação de desespero, de dificuldade, muitas das vezes enfrentando situações impossíveis, e elas evidentemente precisam de resposta, precisam de oração, precisam de ajuda. Nós estaremos juntos aí durante esses 30 minutos. No final do programa nós teremos um momento da oração, nós vamos falar com Deus. Você também vai acompanhar hoje a segunda parte do testemunho do Orlando, ele que durante muitos anos viveu escravizado pelo vício do álcool, e graças a Deus a vida dele foi transformada. Eu tenho aqui ao meu lado a minha esposa. Tudo bem, Cida? Bem, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês mais uma vez. E o nosso objetivo é transmitir, uma palavra de fé, e hoje vamos falar um pouquinho a respeito do problema das drogas, já que existem muitas pessoas escravizadas pelo vício das drogas. Exatamente. Como nós falamos na semana passada, falamos um pouco a respeito do alcoolismo, porque as pessoas têm ido em busca do alcoolismo, e tem acontecido também em relação às drogas, e tem trazido tanto sofrimento, tanta angústia para a família e para a própria pessoa. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque no domingo agora, nós vamos separar um momento na reunião para realizar uma oração em favor das pessoas que estão sofrendo com o problema do vício das drogas. Se você quiser ligar para o nosso programa, você pode ligar, o número do telefone aparece aí no vídeo. Nós temos pessoas de Deus para atender você. Nós vamos a um breve intervalo, já a gente volta com todos vocês. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e daqui a pouquinho nós teremos um momento da oração. No domingo passado nós realizamos uma oração importante em favor daqueles que sofrem com problemas do alcoolismo. E neste domingo nós faremos nas reuniões do Espírito Santo uma oração direcionada para as pessoas que estão sofrendo com o problema do vício das drogas. Não são poucas as pessoas que estão escravizadas pelas drogas, não são poucas as pessoas que estão desesperadas, sofrendo, famílias que estão vivendo situações de desespero porque tem um filho, um ente querido nas drogas. E a gente vê, a gente ouve muitas pessoas dizendo que não encontram ajuda, não encontram solução, não encontram muitas das vezes apoio. Muitas são as pessoas que muitas das vezes até cobram das autoridades um meio de ajudar, e os meios que o governo dispõe são mínimos, além do fato de que é necessário também que haja uma libertação espiritual. Semana passada nós falamos sobre a importância das pessoas buscarem a Deus para vencerem, para serem libertas também no que se diz respeito ao aspecto espiritual. Ora, o problema das drogas tem escravizado muita gente,
muitas crianças, muitos homens, mulheres, pessoas idosas que vivem muitas das vezes consumindo, destruindo a vida, sem falar naqueles que já perderam a vida por causa das drogas. E neste domingo nós vamos realizar uma oração importante para abençoar a vida dessas pessoas, para que haja libertação. É claro que quando se fala também do problema da dependência química, nós entendemos que é necessário muitas das vezes um tratamento, né? Muitas das vezes uma internação, mas a gente está sempre enfatizando a respeito da necessidade da pessoa buscar a Deus, porque só muitas das vezes o tratamento, a internação, o medicamento, muitas das vezes não resolve, né? Muitas vezes não é o suficiente, né? É necessário a pessoa exercitar a fé também, se fortalecer espiritualmente para poder vencer, né, essa grande luta. Você, quem sabe, é uma mãe que está aí me assistindo, nos assistindo, e você entende o que nós estamos falando, né? Porque existem pessoas que já internaram os filhos, os entes queridos, já os colocaram muitas das vezes, várias vezes, numa clínica, e eles saíram melhor, saíram mais tranquilos, tiveram a impressão de que estava tudo resolvido e de repente aquela pessoa voltou ou volta para a mesma situação. Então, quando nós falamos a respeito da necessidade de buscar a Deus, é porque há uma necessidade também. O tratamento é importante, né? O tratamento é importante, mas a pessoa precisa realmente de um reforço, né? Precisa de um reforço, precisa de utilizar a fé, exercitar a fé, se fortalecer espiritualmente, porque senão ela pode regredir, né, e retornar à mesma situação de antes. Até porque o fato da pessoa recorrer às drogas, né, já demonstra, tirando aqueles casos de vaidade, né, aquela coisa de curiosidade, de querer experimentar, de querer conhecer, de querer imitar, às vezes, os amigos, tirando esse lado, o próprio fato da pessoa querer usar a droga já demonstra que a pessoa está muito vazia, espiritualmente está muito mal, né? É verdade. Há uma sensação de morte interior. E a pessoa ela tem muita angústia. Então muitos buscam a droga com a intenção de aliviar as dores, de aliviar a angústia, né? De se sentir mais vivo. É daí que entra a importância de buscar a presença de Deus. Que quem pode dar essa vida para todos nós, senão o próprio Senhor, né? Como Jesus falou, eis que eu vim para o mundo, vim para trazer vida e vida com abundância. Se nós formos analisar a maioria dos casos, né, a pessoa recorre às drogas porque alguma coisa dentro dela não está bem, né? Está bem, é o vazio interior, né? Vazio, e muitas das vezes a pessoa busca um meio de fugir da realidade também, quer viver num mundo que não é real. Um mundo que não é real, né? A pessoa está em busca de se sentir mais alegre, sentir feliz, preencher aquele vazio do coração. Ela está em busca de se livrar das angústias. Ela usa, às vezes, a droga para poder enfrentar, encarar, né, os problemas da vida, que dificilmente ela conseguiria fazer isso sem a droga, né? Então, são vários motivos que vários fatores que levam uma pessoa a utilizar, mas dentre muitos, esses são os que mais atingem as pessoas. E normalmente, né, existem as exceções, mas normalmente a pessoa começa fumando maconha. Sim. Daqui a pouco a maconha não é suficiente. Não é suficiente, né? A maconha, para muitos, é considerada assim, uma droga inofensível, né? E eles começam utilizando e achando que não, só para ficar de bem com a vida, para poder viver melhor, lidar com o dia a dia, né? Mas só que ela pode ser uma porta para coisas piores, né? Para coisas mais fortes. Sem falar no fato de que eu já, inclusive, assisti médicos especialistas falando sobre os efeitos que a maconha vai provocar.
né? As consequências que ela vai trazer, são ruins. Mas normalmente sai da maconha, vai para a cocaína, daqui a pouco vai para o crack, né? E a pessoa vai afundando, piorando e se destruindo a cada dia. Então, você que está sofrendo com esse problema de vício das drogas, né, ou você que tem na sua casa, na sua família, um ente querido escravizado por esse mal, eu quero convidar você para que você esteja conosco no domingo. Eu preciso, evidentemente, explicar, nós precisamos explicar que isso não quer dizer que a pessoa tem que desconsiderar um tratamento, uma ajuda médica, uma ajuda de um especialista, né? Inclusive, se está recorrendo a um especialista, a um tratamento, a uma terapia, prossiga no que está fazendo, mas vem buscar a força de Deus, vem buscar o poder de Deus, vem buscar, através da fé, a sua solução, a sua libertação, a solução desse problema. Muitas das vezes aquela pessoa que está escravizada pelo vício das drogas, ela às vezes não tem força nenhuma mais, né? Às vezes a pessoa já não dorme, já não come, já não trabalha, já perdeu a noção da própria vida, né? Inclusive assim, os familiares, né? Os pais que estão passando por isso, que tem um filho numa situação dessa, talvez esse filho não tenha forças nem para recorrer a Deus, para ir a uma igreja, para orar, mas a mãe ou o pai pode fazer isso por esse filho, pode exercer deve fazer, né? Deve fazer, porque às vezes aquela pessoa viciada, ela passa a noite inteira usando drogas, depois ela dorme o dia inteiro, ela não trabalha mais, ela já não tem mais força para nada, e por aí vai. Então, se depender muitas das vezes da força daquela pessoa para chegar a uma igreja, muitas das vezes isso não acontece, né? É verdade. Então é preciso que alguém lute, né? E a questão é que um vício sempre gera outro vício, né? Uma pessoa, por exemplo, que está acostumada com as drogas, se falta o dinheiro para comprar a droga, o que ela vai fazer? Começa a roubar. Ela vai furtar, começa com um pequeno furto e depois ele passa a ser um assaltante. E muitas das vezes, para ele assaltar, ele necessita usar mais droga para ter coragem de assaltar, né? Então aí entra num círculo é um abismo que vai chamando o outro, exatamente, né? Inclusive nós já conversamos com pessoas que têm filhos nas drogas e que dentro de casa eles já não tinham mais nada, já roubaram tudo. O filho estava roubando tudo para conseguir dinheiro para as drogas, e chega uma hora que a família não sabe mais o que fazer, né? Então, eu repito, é importante que se tenha um auxílio de um especialista, de um médico, uma terapia, um tratamento, medicamentos, essas coisas são importantes. Mas, sobretudo, o poder de Deus, sobretudo a fé, sobretudo recorrer a Deus, até porque existem problemas, situações que, humanamente falando, são impossíveis, às vezes, de se resolver. É preciso recorrer ao poder de Deus. Nós vamos a um intervalo e nós vamos também, daqui a pouquinho, acompanhar o testemunho do Orlando e, no final do programa, o momento da oração. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do encontro com Deus, domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Este domingo, realizando essa oração, quer dizer, por meio da fé, qualquer situação pode ser transformada, né? Qualquer situação pode ser vencida, né? Inclusive, os familiares, né, desses que viciados assim nas drogas, essas pessoas enfrentam muito preconceito, né?
Mas os pais, por exemplo, têm que deixar de lado as críticas, né? Que nessa hora, às vezes, as pessoas só acusam a pessoa de falha de caráter, porque não tem força de vontade. Mas agora a pessoa nessa situação já se encontra doente. Está precisando de ajuda, já está né? precisando de ajuda. Talvez ela sozinha não tenha essa força. Realmente é muito difícil. Fica muito complicado para ela conseguir isso. Mas os familiares podem ajudar nisso, né? Buscando a Deus, exercitando a fé, orando por essa pessoa, né? E abandonando, deixando de lado as críticas e os preconceitos também. Domingo, então, às 9 horas da manhã, essa reunião especial do Espírito Santo, depois às 7 da noite. Vá buscar, nós vamos realizar orações, e caso também, né, alguém da família, alguém que tem, você que tem um ente querido com esse problema, caso também queira nos procurar, inclusive procurar a minha esposa para uma orientação, é importante, né? Pode procurar, eu estou aqui à disposição. Né? Esse é o nosso trabalho e a nossa missão também. Muito bem. O endereço é Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Leve uma fotografia ou um pedido de oração. Se conseguir levar aquela pessoa viciada, melhor ainda, né? Nós vamos orar por ela, atender, orientar. Eu tenho certeza, o Senhor Jesus afirmou que nada seria impossível para aquele que crê, e através do poder de Deus você poderá também ver o seu ente querido liberto e transformado. Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco. Nós vamos a um intervalo, depois vamos acompanhar o testemunho do Orlando e depois a gente volta para realizar a oração. Com a família, minha esposa, eu já não tinha uma direção para mim, eu não fazia questão de perder a família, os filhos, o casamento. Foi perdendo a noção, a responsabilidade, quer dizer, as coisas valiosas foi se tornando sem valor. Isso, bispo, e todas as vezes que eu era repreendido, a intenção era beber mais e mais, achando que eu estava consciente de tudo que eu estava fazendo. E que estava no controle de tudo, né? Estava no controle de tudo. Você começou a ter problemas graves dentro de casa, porque começou a ter até agressão física. Isso, bispo. Chegou ao ponto de a gente chegar a se agredir, né? E aí foi o ponto-chave de tudo, né? Uhum. Eu estava decidido à separação, a jogar tudo para o alto, né? Não querer mais. Estava desorientado, né? Estava realmente no fundo do poço e estava até passando pela cabeça de acabar com tudo. Na hora daquela decisão nervosa, sem direção, eu pensei até em acabar com tudo, com a própria vida, com a família. O senhor dizia, inclusive, que teve um dia assim que estava decidido a acabar com a própria vida mesmo, né? Isso, bispo. Eu, numa oportunidade que eu tive, uma viagem, a gente houve essa agressão, a discussão, principalmente por causa da bebida, e eu cheguei a parar o carro no acostamento e pensar em atirar o carro com todo mundo dentro na ribanceira, ou então colidir na traseira de um caminhão e acabar com tudo. Eu estava decidido a isso. O senhor perdeu completamente a noção e a direção das coisas, né? Isso, bispo. A partir desse momento, eu não sei como mais explicar, mas eu tive um direcionamento a pernoitar num hotel, para poder não fazer uma besteira ainda maior, pensando até em tranquilizar a mente para ter condições de dirigir no dia seguinte. A situação estava crítica, né? Estava crítica. Eu realmente estava decidido a acabar com tudo. Eu ia me acidentar, ou ia lançar numa ribanceira, ou resultar num acidente de trânsito para
acabar com tudo, a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, acabar com tudo realmente. E é importante a gente enfatizar isso, porque muitas das vezes a pessoa, quer dizer, tem um bom coração, mas está sendo dominada por um vício, espiritualmente perturbada, emocionalmente, psicologicamente descontrolada, vai juntando tudo, chega uma hora que a vida perde o valor, né? Parece que acabar com a vida é uma coisa simples, né? Isso mesmo, bispo. A gente perde a noção hoje, com outra visão, né? A gente percebe o que a gente ia jogar, né? Ia jogar fora, e Deus, ele restaura. Uhum. Inclusive, no seu trabalho, você conseguia trabalhar, mas a vida, por outro lado, estava desmoronando, né? Isso, bispo. Às vezes o envolvimento social sempre tinha um relacionamento com a bebida, né? Mas a vida pessoal, familiar, ela estava no fundo do poço, praticamente, né? Estava chegando no limite. Chegou um dia que o senhor teve assim uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, chegar na igreja. Como é que foi a sua chegada na igreja do Novo Nascimento? O que aconteceu? Para o senhor, vou lá e vou buscar. Isso mesmo, bispo. Eu estava, quando eu retornei, né, para casa, depois desses fatos, tal, decidido a separação, decidido a abandonar meu lar, minha casa, minha família, e eu busquei vamos dizer assim, a mãe da minha esposa, minha sogra, né? Uhum. E ela já frequentava a igreja. E ela disse todo o parecer dela, né, o que ela achava disso tudo. Ela me repreendeu, e no final ela me disse uma palavra, que o que faltava na nossa casa, no nosso casamento, era a presença de Deus. Né? Quer dizer que Deus usou a sua sogra, e ela claramente falou a verdade, né? Quer dizer, o que falta acima de tudo é a presença de Deus, né? Isso mesmo, bispo. Eu não acreditava, eu achava que, né, era tipo, como diz por aí, era uma conversa fiada, mas eu fui testar, né? Uhum. Como se diz. E eu no próximo final de semana seguinte, eu não tive oportunidade de ir, mas aí depois, num outro final de semana, a gente começou a frequentar pela primeira vez, né, a Igreja do Novo Nascimento. E foi junto com a esposa? Isso mesmo, foi eu e minha esposa, e a gente foi naquela intenção, baseada no que a minha sogra havia dito, que era buscar a Deus, né? Uhum. E foi aí que a gente ouviu a palavra, né, que está descrito lá na Bíblia, no Deuteronômio 28, né? Uhum. Que se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, né, virão as bênçãos, né? E eu então absorvi aquela palavra. Absorvi aquela palavra, e eu vou dizer, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uhum. Que hoje tudo está transformado. A partir dali, a sua vida tomou outro rumo, completamente diferente, né? Isso, bispo. Agora a minha casa, ela é uma verdadeira bênção, né? Uhum. Eu, a minha esposa, a gente é alvo até de comentário dos amigos, tamanho é a união da nossa família, uhum, né? E a parte financeira, graças a Deus, tudo bem sucedido, no trabalho. Mudou tudo. Mudou totalmente. Quer dizer, houve uma libertação daquele vício de muitos anos, né? De muitos anos. Muitos anos. Desde, vamos dizer assim, desde a minha juventude, da época que eu era, vamos dizer assim, não era cristão, uhum, né? Eu já vinha adquirindo esse vício cada vez mais forte, né? Relacionado, uhum, à bebida. Houve uma libertação do vício. O casamento que estava quase destruído, né, foi reconstruído. Hoje o senhor vive muito bem com a esposa, casamento abençoado. Graças a Deus. Sua vida financeira também era amarrada. Isso, bispo. Hoje a gente transformou toda a nossa vida, a vida financeira. Hoje a gente mora
vamos dizer assim, a nossa casa, ela é muito abençoada. Tem a sua casa, prosperou, tem sido abençoado no trabalho, na vida profissional. Graças a Deus. E a minha vida financeira, graças a Deus, é estabilizada. E o melhor de tudo é a presença de Deus. Né? Quer dizer, está o senhor, a esposa, filho e filha na presença de Deus, todo mundo buscando a Deus, né? Isso mesmo, bispo. A gente buscando, mesmo tendo todas essas prosperidades, a gente busca, sabe que o mais importante é a presença de Deus. É a presença de Deus na nossa vida. O senhor Orlando é militar, né? Já está na vida militar há quanto tempo? Isso, bispo, já há 26 anos. 26 anos, né? E é importante a gente lembrar que muitas das vezes a pessoa, sendo inteligente, capacitada, tendo instrução, uma boa formação, mas sem a presença de Deus, só isso não é suficiente para livrar a pessoa do mal, né? Com certeza, bispo. Está feliz, né, senhor Orlando? Graças a Deus. Né? Graças a Deus está aí o testemunho do senhor Orlando. E você que está nos assistindo, quem sabe você também está vivendo a situação que ele viveu, né? Falta a presença de Deus na sua vida e quem sabe você também está com problema de alcoolismo, ou quem sabe drogas, ou quem sabe prostituição. Você está numa situação e pensando em separar, largar sua família ou acabar com a sua vida. O mesmo Deus que transformou a vida dele pode transformar a sua. Nós vamos a um intervalo e depois a gente volta com todos vocês. Bom, nós estamos de volta. Você acompanhou o testemunho do Orlando. Graças a Deus, a vida dele foi transformada, está liberto, família abençoada e Deus quer fazer isso. Não se esqueça, domingo, às 9 da manhã e 7 da noite, essa reunião do Espírito Santo e a oração especial neste domingo em favor das pessoas que sofrem escravizadas com a dependência química, vício das drogas. Vamos realizar uma oração para que o poder de Deus possa libertá-las. Avenida República, 4.729, bairro Castelo Branco. Nós vamos agora orar, nós vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus, vamos dar as mãos aqui, vamos entrar em oração. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos, Senhor, em oração e mais uma vez queremos pedir em favor de todas as pessoas que estão acompanhando este programa, que estão sintonizadas nesta emissora. Eu peço ao Espírito Santo para que o Senhor visite cada uma delas e para que o Senhor possa enchê-las de força, de coragem, de fé, para que elas se levantem, para que elas determinem no coração lutar por uma transformação de vida, que elas possam chegar à tua casa, Senhor, e ter uma experiência contigo. Abençoe também, meu Pai, as pessoas que estão sofrendo, escravizadas pelo vício das drogas. Abençoe aqueles familiares que sofrem porque têm um ente querido nas drogas, que essas pessoas recebam força, recebam ânimo, coragem e que elas estejam na tua casa neste domingo. E quando nós clamarmos pela libertação delas, o teu poder se manifeste, elas sejam libertas e haja transformação de vida. Abençoe aqueles que ligaram, que têm os seus nomes no livro da oração e que a tua bênção, Senhor, esteja sobre eles. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós chegamos aos minutos finais do nosso programa. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar a sua vida. Cida, estaremos de volta na próxima semana, né? Se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de fé para todos vocês. E eu desejo de todo o coração que Deus os abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe. Até a próxima. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.